Como a Netflix e os outros serviços de streaming enganaram o consumidor. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, e vários serviços de streaming estão aumentando os seus preços. E o consumidor fidelizado não sabe o que fazer a não ser a pagar mais caro. E agora, em setembro, a HBO Max anunciou seus novos valores. O plano básico com o anúncio foi de R$18,90 para R$29,90. O plano intermediário de R$39,90 para R$44,90 e o plano Pica das Galáxias para R$55,90. É caro para um caramba. Lembrando aí para os consumidores do plano vitalício, que é onde eu entro aí, né, que a HBO Max ofereceu para quem assinasse lá no início, ele vai de R$19,90 para R$22,45 e ele é o equivalente ao plano intermediário. Só que não é só o aumento dos preços, né, que tá aí assustando a galera. O bom e velho comercial está entrando no streaming. E para entender o porquê que ele tá vindo agora pro streaming, porquê que você vai pagar e vai ter comercial, a gente precisa dar um passo atrás para dar dois à frente. Antes do streaming, né, a gente tinha ali 4 formas principais de consumir filmes e séries, né? A gente tinha os cinemas, a gente tinha as locadoras, a TV por assinatura e a TV aberta. As séries, né, em sua grande quantidade, passavam mais na TV paga. Mas, né, o grosso da população era a TV aberta, e aí o que era lançado na TV aberta a gente assistia. Seja o MacGyver, seja lá o Barrados no Baile, entre outras séries. Mas vamos lá, como é que funciona a TV aberta? Afinal de contas, né, ela tem comerciais, né? E aí, para que esses comerciais servem? A TV aberta, ela precisa gerar dinheiro. Esse dinheiro serve para manter a programação funcionando, né? Ela precisa do quê? De patrocinadores. Por mais que o governo ele dê um incentivo às emissoras, que são concessões públicas, né? Esse dinheiro não banca tudo. E aí vamos usar, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother, né, reza a lenda aí, que só os patrocinadores não só geram uma boa receita para a Globo, como mantém o programa no ar, como também gera ali o prêmio de quem ganha o Big Brother, né? Fica ali no primeiro, o terceiro, o segundo, o terceiro lugar, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. E o programa tem muitos patrocinadores. Chegou até a gerar aí um burburinho quando deu problema aí, né, com as lojas americanas, se ela seria uma patrocinadora do Big Brother e se isso não impactaria o programa, né? Então a gente percebe que a publicidade na TV aberta ela é muito importante. Para vocês verem que eu não estou inventando nada. Pega uma revista aí como a Veja, e aí eu vou usar aqui o exemplo também da Playboy. Você tinha o que nessas revistas? Você tinha colunas, matérias, entrevistas, mas uma virada ou outra você tinha o quê? Publicidade. O jornal é a mesma coisa, estou falando do jornal impresso. Você sempre tinha ali uma publicidade, uma coisa para você gerar uma receita e aquele jornal se manter. Como é que fica com a TV por assinatura, né? A TV a cabo? A receita dela vinha ali de 2 frentes. A primeira delas era a mensalidade. Você paga, né? Um grupo de pessoas paga a mensalidade para a TV a cabo. Esse dinheiro é repassado para os canais, mas a galera também ganhava dinheiro com o quê? Com publicidade. Então o Cartoon Network tinha um comercial, a Fox tinha um comercial para gerar um dinheiro. E você ainda tem a questão do pay-per-view. Falando que esses canais tinham comerciais, é bom a gente ressaltar aqui uma coisa. Eu escuto muito a galera fazendo shorts aí, seja aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, falando, ai, bom mesmo era na época que a TV a cabo não tinha comercial. Essa é uma meia-verdade, né? Porque como eu já disse para vocês, canais como a Warner, a Fox, a Sony, a TNT, entre outros, sempre tiveram comerciais, beleza? Sejam eles os institucionais, que fosse para falar da programação, hoje na Fox. Em seguida, voltaremos com Cinefox. Na França, Itália, Inglaterra, Alemanha,
Espanha e Holanda ainda continuam discutindo sobre o uso da nova moeda comum, embora ela já existisse há muito tempo, Gold Mastercard, porque nenhum cartão é mais aceito no mundo inteiro do que o Gold Mastercard. Solicite hoje mesmo o seu Gold Mastercard no seu banco e tenha o mundo em suas mãos. E aí você ia ver lá ou o comercial que ia aparecer uma marca para entrar o dinheiro e gerar uma receita, né? Não é à toa que lá por volta de 96, 97, eu tinha TV a cabo em casa, eu sempre falo isso aqui, os comerciais eram muito eles estrangeiros, ainda não eram comerciais voltados para o público brasileiro. Como sempre dando uma de espertinho, né, Rafael? E a HBO e o Telecine, hein? Me explica essa aí, espertão do papo noiado. Calma, nerdito, até aqui você tá, cara. Calma que eu vou chegar lá. A HBO e o Telecine, eles estavam nos planos mais caros, assim como acontece hoje com o streaming. Se você não quer pagar pelos comerciais, você paga mais caro. Lembrando, pessoal, a Fox, a Sony, a Warner eram canais que passavam filmes. E eles, como eu disse, tinham comerciais. Se você não eram os lançamentos tops, é óbvio, eles tinham filmes ali que muitos deles, salvo me engano, chegavam primeiro neles do que nas locadoras. E mesmo que chegasse primeiro nas locadoras, pelo menos você via no conforto do celular, sem ter que ir na locadora alugar. Mas se você quisesse ver os lançamentos top de linha sem comercial, você pagava mais caro pela HBO, que era HBO 1 e 2, e pelos canais Telecine, que com o passar do tempo foram crescendo e chegaram em 5 canais. Só que é aquilo, né? Poucas pessoas tinham TV por assinatura no Brasil. Em 1998, apenas 2,3 milhões de brasileiros, num país que tinha 165 milhões de habitantes, possuíam TV por assinatura. Isso representa 1,4% dos brasileiros. Segundo a ABTA, né, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, a mensalidade média era de R$ 59, quase 30% do salário mínimo na época, que era R$ 200. E teve um momento, ali mais ou menos entre 98 e o início dos anos 2000, que a TV por assinatura ela ficou estagnada, por inúmeros motivos, e um deles foi o quê? Não ter muitos assinantes. Então, você tem uma TV a cabo ali estagnada, falta investimento na tecnologia, mas falta o quê? O assinante. E você precisa de assinante para manter as coisas. Ou seja, né, esse 1,4% é um número ridículo. E esse dado, tudo isso que eu estou falando, é fundamental para a gente entender a situação que a gente se encontra hoje. E sendo repetitivo, na prática, o brasileiro sempre consumiu a TV aberta. E com ela tinha o quê? Os comerciais. Muito se fala também que as pessoas tinham a TV por assinatura para fugir, né, dos comerciais e tudo mais, como eu já disse para vocês. O que é, como eu disse, uma meia-verdade, porque na verdade mesmo, muita verdade, a galera queria TV por assinatura para fugir o quê? Da programação engessada da TV aberta. Às vezes o cara, né, tinha o horário político, ao invés dele ver o horário político obrigatório, que era em todos os canais, ele mudava ali para a TV a cabo e ele ia ver qualquer outra coisa. Ou estava passando um programa que ele não gostava, ele ia para a TV a cabo. Então, o que a gente vê é esse movimento. A publicidade sempre teve em vários locais. E aí a gente chega no ponto da Netflix, né? Como eu gosto de dizer, na verdade a gente chegou no contrato com o diabo. A Netflix surge como streaming, mas antes dela ser um streaming, né? Que na verdade a gente chama de streaming, mas ela é uma locadora digital, ela fazia aluguéis de DVDs pelo correio. E no Brasil ela chega em 2011 e chega enfrentando obstáculos, seja pela banda larga, que ainda está engateando ali de uma certa forma, ainda está se consolidando para várias pessoas no país, seja pelo acesso limitado, que você só podia ter Netflix, salvo me engano, era pelos videogames, pelo iOS, mas só depois de uma data, ou para quem tinha dinheiro já para ter uma Smart TV, né? Mas mesmo com essas adversidades,
a Netflix se consolidou no país, mesmo tendo aqui alguns concorrentes. E um deles eu vou citar aqui, que é o Netmovies, né? Que quem vê aí no YouTube, tem filmes ali, talvez que a galera não gosta ou muito ultrapassados, a Netmovies era a versão brasileira da Netflix. Só que por não evoluir, talvez, né, por não fechar bons contratos, acabou ficando para trás, mas eu recomendo, acho que tem um catálogo ali interessante para quem não quer pagar streaming, quer ver alguns filmes. Netmovies está no YouTube, você pode também baixar o aplicativo dela. E aí o que a Netflix fez, por mais, como eu disse para vocês, tivesse essas adversidades? Ela fidelizou o público, até incentivou o compartilhamento de senhas. O termo tem na Netflix virou mania. O hábito de maratonar séries mudou o consumo, né? A gente vê até hoje que essa mudança de maratonar séries se estende até hoje. E aí como é que ficou a TV aberta e a TV por assinatura? Foram perdendo espaço. Por que esperar para ver um filme na Globo, no SBT, se eu podia ir lá na Netflix e assistir a hora que eu quisesse, né? Pausar e terminar de ver no outro dia, ver português ou no idioma original, sem corte. Por que ver na TV aberta ou na TV a cabo? Agora eu controlava não só o meu tempo e o que eu ia assistir e quando eu ia assistir. Não só a TV a cabo e a TV aberta tomaram um baque aí com a Netflix. As locadoras começaram a fechar suas portas, as pessoas começaram a vender ou doar os seus aparelhos de DVD e se livrar também das suas mídias. O progresso ele estava ali, ó, a um clique de distância. Outros serviços de streaming chegaram, anunciaram uma guerra que nunca existiu e com, né, essa chegada de outros streamers como o Disney Plus, a HBO, né, a Amazon, o que aconteceu? Foi feito um movimento pelos donos de estúdio que viraram streamings de tirarem seus conteúdos premiums, né, da Netflix. E isso forçou a Netflix a fazer o quê? A produzir mais coisas e também a investir cada vez mais em conteúdos fora de Hollywood. Aí a gente vai ver aí o Casa de Papel, vai ver a ascensão dos doramas, entre outras coisas. Ah, Rafael, agora você me deixou com uma dúvida. Você disse que a TV aberta e a TV por assinatura tinham comerciais e isso ajudava a bancar os programas. Como a Netflix, o Disney Plus, a Apple e o HBO Max conseguem produzir tanta coisa sem publicidade? Me diz aí. Rapaz, não é que tu tá prestando atenção no vídeo mesmo? A resposta é simples. O investimento de capital de risco e endividamento, nerdito. As empresas de streaming operam no vermelho por anos, queimando a caixa para adquirir mercado e fidelizar os clientes, com a promessa de lucratividade futura. Esse modelo sem publicidade era insustentável a longo prazo. Segura isso aí que eu já vou chegar na cereja do bolo. Então é aqui que entra o problema da Netflix, dos outros serviços e do consumidor. Como eu disse lá em cima, pessoal, mesmo assim, a Netflix cresceu e reinou sozinha e fidelizou o público. O público se acostumou a não ter comerciais, só que a mensalidade não garante dinheiro suficiente para produções caríssimas. Um exemplo, o Rebel Moon, né, parte 1 e parte 2, custou à Netflix 166 milhões de dólares. E a Disney, que gastou 650 milhões em 2 temporadas do Andor, por mais que tenham aí feito, né, uma boa fase de premiações no Emmy, né? Esse dinheiro ele tem que vir de algum lugar. E o problema é que a Netflix manteve o consumidor acreditando que era possível um serviço barato sem propaganda e um catálogo infinito, que também é um outro problema na reclamação da galera às vezes, de falar, a Netflix tira as coisas, que não sei o que lá. Gente, nenhuma locadora física tinha todos os filmes, né? Eu trabalhei numa locadora, o que fazia às vezes com um acervo velho que não era ali tão alugado. Às vezes a locadora botava para vender, ou doava, ou fazia alguma coisa,
vendia, né? Se caso vendesse, pegava esse dinheiro um pouquinho ali e ajudava para comprar novos filmes. Então assim, falar que a Netflix tira as coisas do catálogo, por mais que seja triste, não só a Netflix, né? A HBO não tem mais o Westworld. Se você quiser ver hoje é só pela pirataria, né? É chato? É, mas nenhuma locadora física tem tudo, sabe? E é aqui nesse momento que a Netflix enganou você. Não só ela, como outras, né? Outros serviços de streaming que poderiam ter surgido já. O que a Netflix deveria ter feito? Ela fidelizava o cliente, ainda quando estava sozinha, e fazia o quê? Introduzia um plano logo com comerciais, um pouco mais, ou muito mais barato, e botava um plano um pouco mais caro, já para quem não quisesse os comerciais. Só que nesse meio tempo que ela e os outros streamings fidelizaram tanto a gente, o que aconteceu? Sites piratas começaram, de filmes e séries, começaram a ser fechados. Comunidades que ajudaram a galera a ver muito filme, sejam eles os do grande circuito, mas também fora do circuito. Eu mesmo só pude ver a série Robin Hood da BBC graças à galera do Legendas TV. Sites como Legenda TV, os sites de pirata e tudo mais, sumiram. São poucos que existem hoje em dia. E até os que existem hoje em dia colocam o quê? Pop-up com propaganda, né? As pessoas, como eu já disse, foram se livrando dos seus aparelhos de DVDs, das suas mídias. Quantas pessoas hoje, né, que escutam música eventualmente, têm algum CD em casa? E não venha você aí, ai Rafael, eu tenho. Se você é um entusiasta da música, você vai ter CD em casa, ou vai ter, se você é entusiasta de filmes e séries, provavelmente você vai ter, eu mesmo tenho aqui. Mas o grosso da população que escutava uma música, que escuta música, ela provavelmente se livrou dos CDs dela, dos DVDs e tudo mais. E aí ficou presa ao quê? Ao contrato com o diabo. As pessoas se desarmaram, porque se o streaming ficar caro o suficiente, a única coisa que as pessoas têm para se divertir, e aí eu estou ignorando muito aqui a pirataria, porque muitas pessoas desaprenderam a piratear, como eu disse, muitos sites fecharam, muitas pessoas não têm computador potente para baixar série, filme, seja lá o que for, às vezes não tem nenhuma internet potente para fazer isso. As pessoas trocaram o real, o palpável pelo digital. E isso aconteceu também, como eu disse, na música, nos games. Todos os segmentos fidelizaram, olha a palavra que eu estou falando direto aqui, fidelizaram o consumidor. E aí colocaram a gente numa espécie de escravidão de conforto. Porque eu não vou negar para vocês, vou sair da frente aqui da câmera agora. Os DVDs ficam lá na última prateleira. Percebam aqui a distância entre uma prateleira e outra. Os DVDs, às vezes, eu tenho que subir aqui numa escada para pegar filmes lá de cima. Aqui eu ainda consigo, na segunda, que é bem aqui onde eu tô tocando para vocês, aqui ó, eu consigo pegar, ó, tá aqui até para eu assistir já os 2 filmes do Tron, tá? E aí, como eu tava com preguiça, ó, eu nem guardei esses DVDs aqui, ó. Tá aqui o do Pacificador, que tem vídeo aqui no Estação 80 e 90, sintonizando nos clássicos, e dos filmes de terror aqui, ó. No Cine Terror, né? Eu ia falar rebobinar no meu Cine Terror. Eu entendo que é muito mais fácil eu sentar ali, tem um botãozinho da Netflix agora, eu aperto e assisto, do Amazon Prime, seja lá o que for. Saca? Só que é aquilo, gente. A gente deixou que isso acontecesse. Eu vou dizer que eu não deixei. Eu dou meus pulos do gato, eu tenho filme pra caramba pra ver aqui e tudo mais. Mas o grosso da população se rendeu. E não se enganem. Esse vídeo aqui não é para dizer que o passado era melhor. Não é para defender a Netflix. Olha, pessoal, tô explicando aqui para vocês o porquê que a Netflix tem comercial. Esse vídeo aqui serve para a gente perceber o quanto que a gente, né, permitiu que os serviços de streaming nos escravizou nessa ideia da comodidade. É um alerta para mostrar isso.
E além de não sermos mais donos de nada, a chance de você pagar e ter comercial é grande. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Cara, 650 milhões, né, que eu falei a série do Andor. Vocês acham que o número de assinantes do Disney Plus consegue pagar essa empreitada? 160 e poucos milhões aí, o Rebel Moon, entre outras coisas que a Netflix produz. Vocês acham mesmo que só dinheiro de assinatura banca isso? E lembrando o que eu disse para vocês, a Netflix e os outros serviços operavam no vermelho e que, né, e tem que deixar claro que queimavam caixa, tudo para fidelizar você com uma promessa de lucro que futuro. E aí a Netflix já anunciou, tá bom? 70 milhões de usuários já usam o plano com anúncios. No Brasil, são 25 milhões de clientes, quase metade já usa com propaganda. E aí a gente vê, às vezes, muito pessoal, uma outra pessoa reclamando de propaganda. Gente, metade já no Brasil já pega com propaganda. Gente, era um caminho sem volta. A publicidade iria chegar uma hora ou outra. Quantos youtubers aqui não fazem publicidade ou tem comercial antes ou durante os vídeos, né? Eu tenho acompanhado aqui muito o trabalho da Insider, que eu admiro bastante, porque eles unem tecnologia, sustentabilidade e um designer funcional às peças de roupa deles, né? O conforto térmico, o tecido que controla odores, a durabilidade. Cara, se a Insider vê esse vídeo agora, patrocina o Papo no Ar. É isso, pessoal. É um modelo de negócio que já chegou faz tempo aqui no YouTube e vai chegar no streaming. Ninguém faz nada só pelo amor. A publicidade é que mantém a roda girando. E esse modelo de negócio nunca se sustentaria sozinho, pagando apenas mensalidade, nego dividindo senha com família, amigo e o caramba 4, né? Foi o que eu disse, a Netflix fidelizou a gente. E quando eu falo muito Netflix aqui, é porque ela é a pioneira. E ela fez tudo isso. E aí, o que me vem na cabeça para finalizar esse vídeo é o seguinte: até onde vai o preço do streaming? Será que vai chegar um momento que vai ter o preço de R$100? Será que com a publicidade vai chegar um momento que o preço do streaming vai diminuir? Essas são respostas que só o tempo vai responder. Mas eu já peço aqui para vocês deixarem nos comentários quais serviços de streaming que vocês assinam, o que mais incomoda a vocês nessa nova tendência que já era anunciada faz tempo, mas a gente tampou nossos olhos por ficar ludibriado por não ter comercial, ter tudo a um clique das nossas mãos, entre outras coisas. E é claro, pessoal, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos. Você está vendo ele pelo celular? Dá um hype nele. E é claro, não se esquece de se inscrever aqui no Papo no Ar. Esses são movimentos que mantêm um canal funcionando e eu aqui fazendo vídeo para vocês. Demais é isso, pessoal. Não se esqueçam, vai ter comercial. Se não tiver, eu vou ficar muito surpreso. Na verdade, já tem. Vocês que vão pagar por eles. É isso aí, até o próximo vídeo e não sabendo terminar, um beijo, um abraço e tchau, tchau.